E hoje vamos desvendar as 7 competências essenciais de um líder que se destaca na era das IAs. Você já imaginou um cenário onde a busca implacável por eficiência foi a mesma que impulsionou gigantes da tecnologia agora a fazerem demissões em massa? Pois é, a Tesla, um ícone de inovação liderada por uma figura que personifica a alta performance como Elon Musk. Recentemente, mais de 10% da sua força de trabalho foi desligada, e eu tenho certeza que não foi falta de talento dessa galera, mas o resultado de uma reestruturação brutal em nome de produtividade. Isso parece familiar, né? Essa busca por mais a qualquer custo, que antes era 100% celebrada, hoje ela revela uma face sombria. Seja muito bem-vindo ao Fala Ciência. Esse canal foi feito para você que quer alta performance com saúde mental. O meu nome é Gabriela, sou neurocomunicadora, especialista em comportamento, emoções e reprogramação mental. Não deixa de seguir o canal, compartilha com mais alguém que você sabe que precisa desse conteúdo, deixa seu like. Se você tá no Spotify, não esquece de colocar 5 estrelinhas lá na avaliação do podcast. Aí você me pergunta assim, mas Gabi, o que essa situação do Diabo Veste Prada tem a ver com a situação da Tesla? É que o comportamento da Miranda é um comportamento sistêmico. Ele é como se fosse um combinado inconsciente da sociedade. As pessoas trabalhavam até aposentar dentro de uma empresa. Então elas pegavam a essência delas, guardavam bem escondido dentro delas e fazia tudo que a empresa achava que era certo fazer. E elas não conseguiam, obviamente, levar muita inovação, porque elas só estavam ali executando ordens que chegavam para elas. E a própria Miranda, no Diabo Veste Prada 1, ela demonstra que ela também abriu mão de relacionamentos, de satisfação pessoal para cumprir um papel que ela tinha na empresa. Só que hoje a gente tá vendo um cenário de mudanças muito mais rápido do que antes. O que aconteceu na Tesla não é a primeira vez na história de uma empresa que acaba tendo que levar um monte de gente de arrasto por conta de uma reestruturação. E eu acho que não vai ser a última, infelizmente. Eu espero que isso diminua cada vez mais. Tem muitas outras empresas também passando pela mesma situação nesse exato momento, inclusive. O que a gente tem que buscar de aprendizado diante desse cenário? Abrindo mão da nossa essência, da nossa capacidade de inovação, nós estamos cada vez mais suscetíveis não somente a sermos substituídos, o que isso pode acontecer de qualquer forma, por mais que você seja talentoso, porque como eu disse, eu duvido que é falta de talento desse pessoal que foi demitido da Tesla. Eu acho que é muito mais pela questão de realmente ter que escolher ali, tem que fazer um corte de tantos mil e tem que ser agora, e tem alguns que performam 100% e outros que performam 98%. Então nós vamos tirar os que estão performando 98% e nós precisamos tirar pelo menos 10%, entendeu? Então, não tem tanto a ver com capacidade. Só que as mudanças que estão acontecendo hoje por conta da IA, elas estão muito mais rápidas do que todas as outras que aconteceram até hoje, como, por exemplo, na Revolução Industrial. E as pessoas estão sendo substituídas com muito mais rapidez. E é por isso que é importante a gente desenvolver uma capacidade de adaptação muito mais rápida. Então, por isso que eu fiz esse vídeo hoje, com as 7 competências do líder que se destaca na era das IAs. Ainda que você não seja líder ou não tenha menção desse cargo, fica nesse vídeo que ele vai ser muito útil para você saber se adaptar à mudança extrema e rápida do contexto que a gente está vivendo. A velha mentalidade de o sucesso a qualquer preço, encontrando um limite. É justamente o limite humano. O mundo está mudando e com ele a definição de sucesso também. A velha guarda, como a Miranda Priestly do Diabo Veste Prada, que a gente vai assistir hoje, eu tô muito ansiosa para isso, ditava regras com o olhar que está sendo hoje questionado. É a ambição se chocando com a saúde mental. Como diz o Daniel Goleman, se você não tem inteligência emocional, não importa o quão inteligente você seja, você não vai chegar muito longe. Tem uma frase do Carl Albert que eu gosto muito, que é assim: a capacidade de se relacionar efetivamente com os outros é tão importante quanto a inteligência cognitiva para o sucesso na vida dos negócios. Então, um sem o outro não sobrevive. E nessa sequência do Diabo Veste Prada, a trama não é mais sobre a Indy tentando sobreviver a Miranda, mas a Indy e a Emily agora em posições de poder enfrentando a Miranda Priestly, que precisa se adaptar, assim como elas têm essa facilidade. Porque o mundo corporativo mudou. A revista Runway, na trama, antes era um império impecável, agora luta contra a digitalização. A liderança tóxica, que um dia foi um padrão, hoje ela se tornou um fardo. Porque o principal erro que ela carrega não é necessariamente a dureza dela, isso é um problema relacional. Mas o problema disso dentro da inovação, da criatividade, é justamente o bloqueio de entrada de ideias novas. É onde elas se tornam obsoletas e tornam os processos mais complexos, entre outras coisas. Até porque esse exemplo que eu usei da Tesla é uma situação muito mais complexa do que simplesmente a forma obsoleta dos profissionais trabalharem, até porque eles são referências mundiais de tecnologia. Então, e o que antes era um sacrifício pelo sucesso, hoje é a autodestruição. Ao longo da minha carreira, eu percebi que para eu ser cada vez mais criativa e inovadora, eu precisava fazer mais esforço, mas reduzir o meu ruído emocional. Isso é uma coisa que eu trabalho numa palestra minha chamada Gestor de Emoções, e eu aplico um método exclusivo de autoconhecimento que facilita a nomeação de sentimentos e auxilia a gerenciar as reações, saindo do modo
ameaça e voltando pro modo decisão. E as pessoas que aprendem esse método param de apagar incêndio e começam a prevenir o incêndio. Como Robert B. fala, a verdadeira influência não vem da força, mas da capacidade de entender e responder às necessidades dos outros. Será que tem gente que ainda acha que dá pra ignorar as emoções no ambiente de trabalho? Me acompanha aqui pra você ver se dá pra continuar assim. Uma pesquisa da Deloitte em 2023 revelou que 77% dos profissionais brasileiros já sofreram de burnout em algum momento da carreira. E 62% sentem que seu trabalho afeta negativamente sua saúde mental. Isso significa que a sobrecarga e a pressão estão minando a capacidade de inovação e engajamento das equipes. Segundo um estudo da Microsoft em 2024 sobre tendências de trabalho, 85% dos líderes afirmam que a IA vai aumentar a produtividade, mas apenas 38% das empresas estão investindo em treinamento para desenvolver as habilidades humanas complementares à IA, como inteligência emocional e pensamento crítico. Isso significa que estamos criando um fosso entre a tecnologia e a capacidade humana de gerenciar essa tecnologia. E um levantamento da Harvard Business em 2023 mostrou que empresas com alta segurança psicológica têm 27% menos rotatividade e 50% mais produtividade e 76% mais engajamento dos funcionários. Isso significa que a ausência de um ambiente seguro para expressar suas ideias e cometer erros é um dos maiores ruídos que travam o crescimento e a retenção dos talentos. Esses dados mostram o reflexo de um ruído emocional que está custando caro às empresas e à vida das pessoas. E há a prova de que o sucesso não justifica mais a destruição das pessoas. Como o Elcio Coronato diz em suas obras, que é muito importante olhar para dentro para a gente entender o mundo externo. Então agora vamos à parte que interessa, a parte prática. Quais são essas competências e como você vai desenvolvê-las? Para reunir essas 7 competências, eu me inspirei em uma história que a Lucilena Galvão conta, que chama... Eu esqueci o nome. Eu acho que é o mestre e o porco, o sábio e o porco, é uma coisa assim. Tá aqui o link pra vocês verem ela contando a história, uns 8 minutos mais ou menos. Vocês não precisam ouvir ela pra entender as 7 competências que eu vou trazer aqui pra vocês, mas é enriquecedor a experiência da história completa. Moral da história. O sábio da história fazia as coisas porque era parte da identidade dele. Então carregar um porco pra ele, que era um fato da história ali, não tinha tanto peso quanto tinha pro filósofo, que era um aprendiz do sábio. Por quê? Porque se tornou parte dele ser uma pessoa bondosa, caridosa. Então ele nem sente o peso de fazer essas escolhas. Já o filósofo fazia por disciplina, porque ele queria se tornar um sábio, porque ele achava bonito, louvável e aquilo pra ele era importante, ser uma pessoa bondosa e ajudar a carregar um porco. Então, qual a principal pegada aqui dessas 7 competências que eu vou trazer pra vocês? Que vocês aprendam dentro dessas 7 competências, que primeiro elas vão ser um comportamento que vocês vão inserir de maneira consciente e manter através da sua disciplina, para que depois ela se torne parte da sua essência e não seja mais tão pesado vivenciar as mudanças. Que é esse o ponto. A gente tá saindo de um cenário que as mudanças eram bem mais lentas do que estão sendo agora. E isso foi uma mudança assim, de um ano para o outro. Ficou muito gritante a diferença do cenário, do mercado, e é muito pesado, porque a gente não estava acostumado a mudar tão rápido em um cenário tão diferente de um para o outro. Então, para que isso não seja mais um fardo, nós vamos aprender essas 7 competências. E primeiro elas serão parte dos comportamentos que a gente faz por disciplina para depois se tornarem nossa essência. É essa naturalidade que nós buscamos para fazer a gestão das nossas emoções e lidar com as mudanças. Teve um cliente que, antes de eu chegar lá, eles me contaram que o time estava performando bem, o clima estava bom, até que o melhor profissional da equipe pediu demissão. E eu fui lá justamente para ministrar uma palestra minha chamada Gestor de Emoções, que é uma palestra que eu ensino os líderes a lerem o que as pessoas não dizem com palavras. Eu ensino eles a reconhecer que um comportamento repetido se torna um dado para análise, gestão e tomada de decisão. Porque quando você observa os padrões emocionais da sua equipe antes que eles virem crise, você para de gerenciar a saída e começa a construir permanência. Então, a primeira competência que você tem que desenvolver é autoconsciência emocional. O sábio, como eu disse, ele agia sem esforço porque aquilo era parte da identidade dele. Ele não precisava pensar em agir com bondade, que era a questão da história, porque isso era parte da natureza dele. Então, não tinha esforço nisso. Ele simplesmente fazia. No contexto da liderança, isso significa reconhecer suas próprias emoções, gatilhos e padrões de reação, antes que eles dominem suas decisões. É a sua capacidade de nomear o que você sente. Então, começa todo dia a fazer um check-in emocional. Por exemplo, antes de uma situação que você tá muito ansioso, preocupado, começa a anotar o que você tá sentindo, quais suas preocupações, quais seus receios, como que seu corpo está nesse momento e o que você tem receio que aconteça e como que você reagiria diante desse cenário. A segunda competência é autorregulação. O filósofo, como eu tinha mencionado mais cedo, o sábio carregava porque fazia parte da identidade dele e o filósofo fazia por disciplina. Então ele ficava ali controlando os conflitos internos dele. O líder também precisa gerenciar suas emoções evitando reações impulsivas. E eu não tô falando de reprimir, eu tô falando de canalizar, de entender os gatilhos e saber como lidar com eles antecipadamente para que aquilo não gere decisões ou atitudes que tirem você do foco dos seus objetivos ou que gerem
gerem uma imagem ruim e afetem suas relações de maneira negativa. Para isso, é importante que antes de responder um e-mail, aquele que é mais desafiador para você, ou dar um feedback que tá mais difícil, um feedback negativo, respira fundo 3 vezes e usa a técnica do distanciamento cognitivo. Você vai imaginar que você tá observando essa situação acontecendo como se você estivesse de fora. E vai começar a imaginar cenários melhores possíveis, para você já começar a treinar mentalmente atitudes que façam com que você se orgulhe mais e tenha melhores resultados dela. Empresas como o Google vêm incentivando práticas de mindfulness para desenvolver esse tipo de competência e tem dado excelentes resultados internamente para a performance deles. A outra conduta é a empatia. Tem um ancião lá na história que ele viu o sofrimento do porco e a impaciência do pastor. Nisso a gente percebe a empatia dele e a capacidade de entender e compartilhar do sentimento do outro, mesmo que ele não tenha expressado isso verbalmente. Então, o que a gente pode aprender com essa atitude? A desenvolver uma escuta ativa. Pode ser que a gente não tenha passado por nada semelhante e talvez nem passe, mas que nisso a gente se concentre totalmente no outro, sem interromper, sem ficar formulando respostas, e que ao final do que a outra pessoa estiver te contando, estiver te abrindo, você conseguir estar aberto para fazer mais perguntas, para entender mais a fundo a outra pessoa, porque isso vai ajudar no seu trabalho de disciplina, de se adaptar às mudanças. Quando você está aberto para algo totalmente imprevisível e que talvez você nem concorde ou nem saiba do que se trata, o seu cérebro vai criando conexões, se adaptam cada vez mais rápido a novas informações. Empresas como a Microsoft investem em treinamentos de empatia para os seus líderes, porque eles já perceberam o quanto essa aptidão aumenta muito mais a influência e resultados desses líderes com suas equipes. A outra competência são as habilidades sociais, porque as pessoas não estavam entendendo por que ele carregou um porco tão pesado sem precisar, não era obrigação dele. E é uma situação totalmente estranha, mas ele simplesmente foi lá e resolveu pegar o porco. O líder precisa construir relacionamentos, influenciar e inspirar. O que a gente viu nessa história é justamente uma liderança que começa a dar o primeiro passo na melhor atitude. Então, influenciar pessoas é muito mais efetivo quando você começa por uma atitude que é sua do que pelas coisas que você ensina. Então, invista o seu tempo em feedbacks frequentes, construtivos e desenvolva sua comunicação não violenta. Aprenda a expressar suas necessidades, observações sem julgamento. Faça reuniões com frequência, faça one-on-one, com regularidade, focando não apenas nas tarefas, mas no desenvolvimento e bem-estar das pessoas, para que elas consigam se adaptar também mais rápido e que elas consigam inovar mais rápido também. A outra competência é a motivação intrínseca. O sábio agia por uma motivação interna, pela sua paz de espírito. E o líder, com essa competência de agir por paz de espírito, porque isso faz parte da essência dele, acaba sendo impulsionado por um propósito muito maior, não apenas pelas recompensas externas. E isso é muito mais inspirador, isso é muito mais forte do que qualquer exemplo. Então, conecte o trabalho da equipe com um propósito maior. Ajude a cada um dos membros a ver como sua contribuição se alinha aos valores da empresa e ao impacto no mundo. Compartilhe a história de sucessos e os impactos positivos que isso gerou. Penúltima competência, resiliência. A longa caminhada até se tornar sábio, de fazer com que eles se recuperassem das adversidades. A subida da montanha foi o sol quente, a dificuldade de carregar um porco tão pesado numa subida tão íngreme e ainda aprender com toda essa situação. Então, para que você desenvolva esse ambiente de resiliência, procure identificar em como vocês dão feedbacks e como vocês lidam com os erros. Se vocês destacam o fracasso ou se vocês estão utilizando eles como oportunidade de aprendizado e melhoria. Os líderes que são resilientes moldam essa postura compartilhando seus resultados e desafios. E por último, pensamento adaptativo. Essa é a mais importante. A Miranda Priestley de 2026, ela vai precisar se adaptar ao digital. E um líder precisa ser flexível e aberto a novas ideias e capaz de navegar também na incerteza. Então promova uma cultura de aprendizado contínuo, incentive sua equipe a buscar novas habilidades e a experimentar novas tecnologias e também a questionar os resultados com o trabalho dentro dessas IAs. Realize sprints de inovação ou aqueles hackathons para estimular a criatividade e adaptação. Isso inclusive é muito importante para que você mantenha pessoas boas no seu time. Aquele bom colaborador não saiu no dia do desligamento. Você perdeu ele meses antes, quando o ambiente deixou de ser seguro para ele se desenvolver e crescer. Nessa palestra de gestão de emoções, eu mostro como o emocional não gerido sabota resultados e segurança psicológica. E que isso não é papo de RH. É a estratégia de retenção e engajamento que você pode aplicar no seu dia a dia. Porque quando as pessoas sentem que elas podem errar sem serem instruídas, podem gerenciar e aprender com seus erros, elas ficam, elas entregam e elas puxam as outras pessoas para cima. Tem uma frase num livro chamado Manual de Linguagem Corporal de um Agente do FBI, que é assim: a comunicação não verbal muitas vezes revela mais do que as palavras, especialmente as emoções. Então é muito importante que a gente aumente nossas conexões a ponto de entender o que só dá para ser entendido além das palavras. A história do filósofo nos revela algo profundo, que é: a disciplina é o caminho para a virtude, mas a verdadeira sabedoria reside em tornar essa virtude em algo tão natural que ela se integra à sua identidade. Então, o objetivo não é ficar no gerenciamento de emoções, mas se tornar um líder emocionalmente inteligente. O ruído emocional que trava a sua equipe
equipe e suas decisões não é um problema de falta de esforço, é falta de autoconsciência e regulação. A ideia de que alta performance vem com esforço bruto, de horas intermináveis e de sacrifício total pessoal, é uma ideia obsoleta. Essa é a mentalidade daquela Miranda Priestly que não se adaptou. A verdadeira alta performance, aquela que sustenta resultados a longo prazo e que gera engajamento genuíno, vem da redução do ruído emocional. Vem de líderes que entendem que o sucesso não justifica a destruição pessoal, mas que a saúde mental e o bem-estar são a base para uma inovação e resiliência. O Renato Marques diz uma coisa que é o seguinte: o líder do futuro não é o que tem todas as respostas, mas o que faz as perguntas certas para desbloquear o potencial da sua equipe. Estamos chegando ao final do episódio e eu espero que você saia daqui com uma nova perspectiva sobre o que significa ser um profissional de destaque e relevância na era das IAs. E que não se trata de ser perfeito, mas de ser humano em sua complexidade da palavra. De reconhecer que a inteligência emocional não é um extra, mas é uma fundação sobre a qual toda a sua liderança e a performance da sua equipe serão construídas. Abrace essa mudança, adapte-se e lidere com propósito e empatia. O Edmundo Barreiros fala assim que a comunicação eficaz começa com uma escuta e não com a fala. E a escuta verdadeira é um ato de empatia. Diante de tudo isso, eu te pergunto agora, você está disposto a continuar pagando o preço da destruição pessoal em nome de um sucesso que já não faz sentido, ou vai escolher ser o líder que você não apenas alcança resultados, mas que inspira, engaja e constrói um futuro onde a alta performance e a saúde mental caminham juntos? A escolha é sua. Eu espero que você tenha se conectado com esse episódio, que ele tenha feito sentido pra você. Se esse episódio te fez pensar diferente, te provocou uma mudança nova, te deu ferramentas pra ser um líder mais completo, um profissional e uma pessoa mais completa, não deixa de seguir o canal, compartilha com mais alguém que você sabe que precisa desse conteúdo, deixa seu like. Se você tá no Spotify, não esquece de colocar 5 estrelinhas lá na avaliação do podcast. E é possível que esse seja o último episódio dessa temporada, porque eu preciso fazer algumas reestruturações nos movimentos da empresa e também até da minha rotina familiar, porque é eu com meu filho, então a dependência nesse momento de mim aqui em casa é muito grande. Então é possível que a gente faça uma pausa de 15 dias e retome com uma nova temporada, com muito mais conteúdos pro seu dia a dia, pra sua carreira, pra sua vida pessoal, que você tenha alta performance em todas as áreas da sua vida, principalmente com saúde mental. Então, eu ainda vou confirmar isso, eu vou postar aqui pra vocês, mas independente da confirmação, então deixa aqui nos comentários qual que é a sua sugestão de próximo episódio, principalmente se for uma nova temporada. O que você gostaria de ver aqui no próximo episódio. Um abraço e até a próxima.